Bom, nós marcamos esse webinar para passar para vocês as atualizações da reforma tributária. E diante disso, nós também temos as novas regras do CNPJ. Em 2026, a partir de julho, o CNPJ vai ter um novo formato, conforme a Instrução Normativa de 15 de outubro de 2024, devido ao grande número de CNPJs já existentes, a Receita Federal implantou um novo formato de CNPJ. Então, quem já tem o CNPJ vai continuar a mesma coisa. A partir de julho de 2026, para as novas empresas, o CNPJ vai ter um formato alfanumérico, formado por números e letras. Então, nós vemos aí onde está a letra S, vai ser alfanumérico, vai ser composto por números ou letras. E o dígito verificador, que consta ali NN, continua com números. Então, essa informação é importante, tá? Porque podem haver situações para fazer um pagamento para um novo cliente, vocês vão notar um novo formato de CNPJ, então está dentro daquilo que a Receita está estipulando. Bom, o mais importante é a reforma tributária do consumo, que inicia em 1º de janeiro de 2026, com uma transição até 2033. O que é essa reforma do consumo? Nós falamos em tipos de tributo. Tem os tributos sobre o patrimônio, que são IPTU, ITCMD, IPVA, tributos sobre a renda, o IRPJ, a CSLL e o IRRF, que é o Imposto de Renda Retido na Fonte, e também os tributos do consumo, que são aqueles que incidem sobre bens e serviços. São PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI. Então, a Receita Federal, por meio da Emenda Constitucional de 20 de dezembro de 2023, estipulou uma reforma tributária do consumo. Porém, essa reforma ela não visa diminuição dos tributos, ela veio para regular a forma como a Receita processa esses tributos. Quanto aos tributos federais, teremos transformações. O IPI, PIS e COFINS vão deixar de existir. Esses 3 tributos vão ser unificados em um único tributo chamado CBS, Contribuição de Bens e Serviços. O IPI ele vai ser dividido em 2 tributos. Ele pode ser recolhido na CBS ou no IS, que é o imposto seletivo. O imposto seletivo ele está sendo chamado de imposto do pecado. Por quê? Porque ele vai incidir em cima de bebidas alcoólicas, remédios de alto custo. Então, em grande parte, aquilo que é prejudicial à saúde será considerado como o IS, o imposto seletivo. Já os tributos estaduais e municipais, que são o ISS e o ICMS, eles também vão deixar de existir e vão estar no IBS, o Imposto de Bens e Serviços. Essa transição da reforma tributária, ela tem uma regra. Para 2025, nada é alterado. Em 2026, o que muda para as empresas? As empresas terão que informar nas notas fiscais uma alíquota da IBS, 0,1%, e da CBS, 0,9%. Porém, por ser fase de testes, esses impostos serão apenas informativos. Ninguém, por enquanto, vai fazer o recolhimento desse tributo. 2026 continua o recolhimento de PIS e COFINS. A partir de 2027, PIS e a COFINS deixam de existir e vão ser recolhidos dentro da CBS. E a partir de 2028, também começa a ser recolhida a IBS. A IBS que estaria dentro do ISS, tá? Então, a gente tem aí uma transição que vai até 2033. Em 2033, já não haverá mais recolhimento de ISS. Então, PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI
deixarão de existir, sendo recolhidos por esses dois novos tributos, IBS e CBS. Quanto às alíquotas dos novos impostos, elas serão fixadas em lei ordinária, em votação no Senado. A IBS, que são os tributos federais e estaduais, também serão fixados pelo Senado Federal, porém cabe a cada estado e município definir a sua alíquota. O que a gente tem até então é que as alíquotas para lucro presumido, que hoje são 3,65 e de lucro real 9,25, o que a gente tem sabido por cima é que a alíquota da IBS vai ser de 9,45, mas ainda não está nada firmado. É o que a gente passa para a formação de preço dos clientes, tá? Porque isso vai ter um impacto. Essa nova forma de tributação da reforma tributária vai permitir que todo serviço que for tomado, todo crédito, todo serviço que for tomado e tudo que for comprado, vão ser tomados créditos de IBS e CBS. Esses créditos serão compensados com os tributos a recolher. Ainda não temos quais serão essas alíquotas, tá? A gente depende de um projeto de lei ainda ser aprovado. Está previsto para que seja votado já em 2026, como princípio da anterioridade no direito tributário. A lei tem que ser aprovada no ano anterior da aplicação do tributo. Então, a gente tem certo que em 2026 nós teremos essas alíquotas. Bom, as ações para 2026. A partir de 1º de janeiro, será obrigatório destacar nas notas IBS e CBS. Algumas prefeituras já estão no seu ambiente de notas fiscais colocando o campo próprio para destaque desses tributos. A Prefeitura de São Paulo ainda não atualizou o layout das notas fiscais. Assim que forem atualizados, nós vamos informar para vocês, caso não tenha o campo específico da IBS e CBS, esses tributos deverão constar no descritivo da nota. Junto com o produto, o serviço, terá que ser informado o descritivo. Se a nota fiscal não tiver a descrição da IBS e da CBS, a empresa é autuada e é obrigada a recolher esses novos tributos. Bom, para 2026, o impacto é apenas para as empresas do lucro real e presumido. Simples Nacional não vai mudar nada em 26. Para o Simples Nacional está previsto mudança para 2027, onde a empresa do Simples poderá ou não aderir à reforma. Mas como assim aderir à reforma? Aderir à reforma tributária para o Simples Nacional seria o quê? Recolher a IBS e a CBS fora da guia do Simples. Então, na guia do Simples, teria apenas o IRPJ e a contribuição social a serem recolhidas. Qual a vantagem para o Simples Nacional? Se você é simples e vende para o consumidor final, talvez não tenha muita vantagem. Agora, se você é Simples Nacional e revende para outras empresas, essas outras empresas vão querer tomar crédito de tudo. E se você é Simples Nacional e não aderiu à reforma, essa empresa não vai poder tomar crédito. Um exemplo, eu sou Simples Nacional, não aderi à reforma. A Kátia é Simples Nacional e aderiu. Então, esse cliente ele vai preferir comprar da Kátia porque ele vai ter crédito. Não vai comprar de mim porque ele não vai ter crédito nenhum. Tá? É mais ou menos isso. Mas assim que sair toda a questão do Simples Nacional, a gente faz um novo webinar só para explicar a questão do Simples Nacional. Bom, além da reforma tributária do consumo, que são esses impostos que eu citei anteriormente, agora, no dia 26 de novembro, foi instituída a reforma da renda, com a Lei 15.270. Tá bom, tá aqui. O que a gente vê aí nesse novo layout? O governo deu a isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000, que é a isenção da redução da tabela do IRPF, certo? Com essa redução, as pessoas que recebem até R$5.000 vão parar, de pagar imposto de renda. Porém, a gente vai ter também a tributação das altas rendas.
Porque o governo ele deixa de arrecadar de um lado, mas ele vai colocar a arrecadação em outro lado, né? Então, a tributação das altas rendas, a gente tem aqui, tô compartilhando com vocês, né? Antes, as alíquotas, né? Até 5 mil reais vai ficar isento, né? Do imposto de renda, e de 5.001 centavo até 7.350, a gente vai ter uma alíquota que ainda vai ser, né, destinada para a gente. Aqui está o cálculo mais ou menos de como vai ser, porque o governo ainda não liberou todas as alíquotas para a gente. Mas, a partir desse valor de salário, a gente já sabe quem vai pagar e quem não vai pagar o imposto de renda, né? E aí a gente vê também que a gente tem aqui um resuminho da atualização da tabela do IRPF. A gente fez para vocês esse resumo para mais ou menos vocês se ambientarem e aqueles que têm funcionários, né, poder estar passando também para eles, para que eles possam já estar cientes, né? Aqui a gente tem até 5 mil reais a gente fica isento. Aí a tabela para rendas mensais acima de 7.350 permanece na cobrança normal da tabela, entre 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, que é isso que o governo vai definir ainda em janeiro, de 5.001 centavos até o teto, quais são as alíquotas que cada valor vai entrar para estar sendo descontado, né? Aí aqui, anual, a gente tem aqui a isenção. A partir de 2026, o imposto de renda referente ao anual são 60 mil reais. O que é esse anual? Na verdade, é tudo que você vai receber dentro deste ano, somando 60 mil, você vai estar isento de pagamento. Se ultrapassar 60 mil dentro deste ano, você vai pagar imposto de renda na hora de você entregar o seu imposto de renda à pessoa física, certo? O valor vai ficar limitado ao imposto de renda anual calculado de acordo com a tabela progressiva, que infelizmente a gente ainda não tem, o governo deve liberar em meados de janeiro para a gente já aplicar em todas as nossas circunstâncias, seja folha de pagamento e no próximo imposto de renda. Aí a gente tem aqui no anual uma redução gradual, né, da tabela, e tem aqui embaixo para quem recebe anualmente entre 60.001 centavos e 88.200, haverá uma redução parcial do imposto. Porém, a gente também aguarda maiores detalhes do governo. Em contrapartida, como o governo está isentando quem ganha até 5 mil reais mensais, em contrapartida, o governo vai fazer a tributação dos dividendos. Então, o artigo 6º da lei nos traz que a partir de 2026, todo dividendo pago acima de 50.001 centavo terá imposto na fonte de 10%. Ou seja, eu recebi 50.001 centavo da minha empresa, eu vou pagar 5 mil reais para a Receita. Eu vou ter que gerar um DARF e pagar 5 mil reais para a Receita. Com essa isenção de 5 mil, o governo deixa de arrecadar 25 bilhões anuais. Com a tributação dos dividendos, o governo espera uma arrecadação de 34 bilhões. Então, com essa tributação dos dividendos, a gente tem uma questão muito importante. Todo balanço que tiver lucro acumulado em 31 de dezembro de 2025, esse lucro precisa ser distribuído, porque tudo até 31 de dezembro não será tributado desde que nós informemos esse lucro acumulado em ata. Então, um exemplo, a empresa tem 200 mil reais de lucro acumulado no balancete. Nós vamos fazer uma ata em janeiro, registrar na junta comercial, descrevendo esse lucro de 200 mil será distribuído até 2028. Por que 2028? Tudo que for até 2025 de lucro registrado em ata, nós poderemos distribuir até 2028 sem incidência dessa retenção de 10%.
Então, um aviso para os clientes que ainda não mandaram, os extratos, toda a documentação para finalizar o balanço, a gente precisa disso quanto antes, para a gente apurar o lucro de 2025, fazer a ata, registrar na junta e ficarmos assegurados que até 2025 não teremos essa tributação. Também, com a reforma tributária da renda, o governo traz também a tributação das altas rendas. O artigo 16 traz para a gente que a partir do ano de 2027, ano calendário 2026, a pessoa física cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário seja superior a 600 mil, fica sujeita à tributação mínima do imposto de renda das pessoas físicas. Ou seja, se eu sou uma sócia de uma empresa, eu recebi 50 mil por mês, todo mês durante o ano, eu estou ali nos 600 mil. Porém, eu já paguei todo mês, eu fiz a retenção e já fiz o pagamento do imposto. Essa tabela aqui que nós passamos, ela interfere mais na declaração de ajuste anual da pessoa física. Então, nós temos que, se eu, na minha declaração de imposto de renda, pessoa física, eu tenho um rendimento total de todas as rendas somadas, 600 mil, eu não tenho mais imposto a pagar. A partir de 750 mil, eu tenho 2,5% de imposto a recolher na minha declaração. E assim sucessivamente até 1.200.000, onde a alíquota do imposto de renda vai ser 10%. Lembrando que aqui nós estamos falando da declaração de ajuste anual. Então, nós sabemos que tem as deduções. De certa forma, isso aqui é mais didático, tá? Para a gente ter aí uma alíquota final para imposto de renda. Também lembrando o seguinte, se a gente teve lá um rendimento mensal de 50 mil durante todos os meses do ano, eu tive 50 mil, vou pegar esses 50 mil, eu vou pagar todo mês 5 mil, né, 50.001, desculpa, eu vou pagar sempre lá os 5 mil para o governo, ou seja, eu estou antecipando o pagamento do imposto de renda. Chegou num determinado mês, eu tive um valor maior de recebimento, e aí eu cheguei lá nos 750 mil, por exemplo, o que vai acontecer? Aquele valor que eu já paguei, a diferença entre 600 e 750 mil, eu vou recolher o imposto somente sobre a diferença, 150. Por quê? Porque 600 mil eu já recolhi lá gradualmente, mês a mês. Então, aqui vai ser sempre a diferença daquilo que você já recolheu, certo? Parece um pouco complicado, mas no momento da declaração de imposto de renda pessoa física, além da gente ter que observar tudo isso, a gente tem que observar não só o ganho que você teve de uma empresa que você é sócio, de uma empresa que você presta serviço como PJ ou como CLT, a gente também tem que verificar a questão de recebimentos de aplicações. Tudo isso vai integrar nesse valor para pagamento de ajuste altas rendas, como o governo chamou. Bom, era isso que a gente tinha para passar de atualizações. Se alguém tiver uma pergunta, a gente deixa aberto aqui para fazer, ou caso queira nos fazer depois por e-mail, também estamos à disposição. Libera o áudio. Uhum. Imagina, senhor Eugênio, nós estamos à disposição. Se o senhor tem alguma dúvida no momento, ou qualquer coisa, o senhor pode passar para a gente em outro momento. A gente está deixando o vídeo gravado, nós vamos disponibilizar também, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida. Obviamente, isso aqui é um resumo, é uma situação bem pequena do que está por vir, porque assim, estamos sem muitos detalhes, nos aprimorando com diversos cursos, porém a gente ainda está aguardando muita coisa que o governo ainda há de liberar. Então, posteriormente, nós vamos fazer bem detalhado, tudo bem explicativo. Aqui é mais para dar
né, uma Passar mais uma passada, tranquilidade. uma tranquilidade. Porque tem muita gente assim com muita dúvida, mas como nós falamos, 2026, o que muda são somente os destaques dos impostos de caráter informativo. Mas em 2026 teremos muito trabalho, vai sair muita coisa na lei, nós vamos passar para todos vocês, porque realmente todo cliente vai ter que reavaliar o custo dos produtos e serviços por conta da reforma. Para quem não é lucro real, né, a gente pode ter aí uma diferença de até 6% a mais de imposto. Para quem é lucro real, ainda está ali um pouquinho mais tranquilo. A diferença que a gente tem, né, que serão as alíquotas, é uma diferença de 0,20%, tá? Mas lucro presumido pode ter um impacto grande. Simples Nacional, ainda não podemos falar porque não temos nenhuma informação. A gente precisa aguardar sair o projeto de lei com tudo para que nós possamos atualizar vocês também.